Boa noite a todos. Vamos nos acomodar melhor para a continuação da leitura dos versos sobre a fé na mente. Então, boa noite, pessoal. Estava esses dias conversando, sábado passado, aliás, né, com meu pai. Nós já entramos, na verdade, no 4º mês da quarentena. São 4 meses, de uma certa maneira, confinados, né? De uma certa maneira, isolados. E é interessante porque, na perspectiva budista, a gente está com uma grande joia preciosa, que é a nossa mente. Isso é interessante a gente perceber. Talvez a maior joia que nós temos no nosso corpo é a nossa saúde mental. Né? Os mestres budistas, eles gostam muito de falar o seguinte. Eles gostam de afirmar que nós, muitas vezes, estamos caminhando, procurando alguma coisa, como se fôssemos algum mendigo, quando, na verdade, nós estamos com uma joia preciosa. E essa joia preciosa é justamente a nossa mente. É o nosso estado mental. É justamente a mente que ela é causadora de felicidade ou de tristeza. Não é só ela, mas ela contribui bastante nessa perspectiva de uma vida feliz ou de uma vida triste. Porque dependendo como eu posiciono a minha mente, dependendo como eu posiciono as minhas emoções, eu vou ter uma realidade ou uma outra realidade. Que esse texto que a gente está estudando aqui, quarta-feira passada e vamos acabar hoje, fala. Então, o Dharma tem uma coisa curiosa que se fala pouco, né? As pessoas chegam e dizem, eu quero estudar o Dharma. Beleza, vamos lá. Só que a gente começa a refletir sobre os ensinamentos, a gente começa a refletir sobre o mundo na perspectiva budista, e é natural que aconteça o quê? A gente mistura o Dharma com o nosso karma. Então, dependendo qual seja a nossa estrutura kármica, pode se tornar muito difícil a prática do caminho. E o texto de hoje, que a gente vai continuar a ler, vai continuar a estudar, ele fala um pouco sobre o valor da nossa mente. Lembrando que é um texto do século VI, né? Século VI, século VII, é de um mestre chinês chamado de Zheng Can, certo? O texto é Verso sobre a fé na mente. E ele diz assim: quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta. Pois tudo é indistinto e nada está claro. E a cansativa prática de julgar traz aborrecimento e cansaço. Que benefício pode nos trazer a distinção e a separação? A primeira frase já é uma sabedoria cortante, né? Olha só. Quando o pensamento está escravizado, a verdade está oculta.
Ele vai desenvolver um pouco mais esse pensamento daqui a pouco, né? Então, a gente pode interpretar da seguinte maneira: é que muitas vezes é bom a gente sair do programado. Ou seja, se a gente quiser ver a verdade, se a gente desejar ver as coisas como elas são, nós não deveríamos tomar partido das coisas imediatamente. Ele continua, o mestre continua. Se quiseres te movimentar no caminho único, não desgostes nem mesmo do mundo dos sentidos e das ideias. Na verdade, aceitá-lo plenamente é identificar-se com a verdadeira iluminação. O homem sábio não se esforça para alcançar qualquer meta. Eu acho que eu quero pular essa parte. Olha só. O homem sábio não se esforça para alcançar qualquer meta. Mas o homem tolo é escravo e ele mesmo se escraviza. Sem comentários, por enquanto, né? Então vamos um pouco mais para frente do texto, né? O mestre Senkan diz o seguinte: há somente um Dharma, uma verdade, uma lei e não muitas. Isso aqui não é um discurso proselitista, não. Dharma aqui está aparecendo com letra minúscula. Está se referindo aos fenômenos. Então, há somente um Dharma, uma verdade, uma lei, e não muitas. As distinções surgem das aferradas necessidades da mente ignorante. Buscar a mente maior com a mente que discrimina é o maior de todos os erros. Por isso que o importante quando a gente começa a praticar o Dharma é o Zazen. Por quê? Porque no Zazen a gente vai começar a perceber que existem estados da mente que são mais profundos. E a partir do momento que a gente acessa esses estados da mente que são mais profundos, a gente já começa a ver as coisas com mais clareza. A gente não vai misturar as coisas. Que é isso que ele está dizendo aqui. A mente com letra maiúscula e a mentezinha com letra minúscula. Então, é muito difícil a gente enxergar o Dharma com a nossa mente corriqueira do dia a dia. Até mesmo porque, como a gente já conversou aqui várias vezes, não adianta saber as coisas intelectualmente. É preciso que esse saber vá no nível mais profundo e se torne uma vivência. Porque enquanto eu apenas souber que a realidade é desse e daquele jeito, não tem grandes diferenças se eu não sei no aspecto mais profundo e se eu realmente não vivencio aquilo. Continuando. O repouso e a intranquilidade derivam da ilusão. Com a iluminação, não há gostar nem desgostar. Com a iluminação, não há gostar e nem desgostar. Todas as dualidades surgem da nossa dedução. Elas são como sonhos ou flores no ar. É tolice tentar capturá-las. O ganho e a perda, o certo e o errado,
tais pensamentos devem ser abolidos. Se o olho nunca dorme, todos os sonhos naturalmente cessarão. Se eu não durmo, o sonho não vem. Sonho. Se a mente não fizer qualquer discriminação, as 10.000 coisas são o que elas são. Uma única essência. Olha agora. Compreender o mistério desta única essência é ser liberado de todas as malhas que estamos presos. Quando todas as coisas são vistas igualmente, alcançamos o atemporal, a autoessência. Não são mais possíveis comparações ou analogias neste estado em que não há nem causas, nem relações. Estava conversando um dia desse com uma pessoa e ela disse uma coisa interessante que foi... Ele disse assim, eu acho que o problema sou eu mesmo, acho que eu tenho que me libertar de mim mesmo. É mais ou menos isso, né? Porque a gente às vezes está preso nessa identidade disso ou daquilo, e às vezes essa identidade dificulta a gente ver as coisas de maneira mais ampla. E esse texto, eu reconheço, né? Com bastante humildade, que esse texto, ele toca aspectos que minha mente não alcança. Eu preciso praticar mais, eu preciso aprofundar mais para poder ver determinadas coisas que o mestre Senkan, ele está dizendo aqui. Ele continua. Considere o movimento estacionário e o estacionário em movimento. E ambos, o movimento e o repouso, desaparecerão. Quando tais dualidades deixam de existir, a unidade em si mesma não pode existir. A esta finalidade última, nenhuma lei ou descrição pode ser aplicada. Faz tempo eu estava conversando com um professor colega meu, a gente estava em Santa Cruz do Capibaribe, aí eu disse, mas, Diogo, eu estou muito estressado, eu já fui ao médico, o médico quer me dar uma licença de pelo menos 15 dias para eu aterrissar um pouco mais, para eu ficar um pouco mais tranquilo, mas esse período do Enem, para a gente que é professor, é muito difícil. E aí eu, sem querer, eu disse uma besteira, que é a besteira profunda, que é assim, o ideal é que a gente consiga saber parar em movimento. Eu disse, aí depois ele olhou assim para mim, eu não sei se ele entendeu ou não, mas isso é uma coisa importante, pessoal. Chegar num estado onde a gente consiga parar, mas parar em movimento. É o seguinte, quando a gente aprende a entrar no fluxo de uma coisa, mas sem permanecer necessariamente naquele fluxo. É isso que a gente chama de parar em movimento. Para a mente unificada, de acordo com o caminho, cessam todos os esforços autocentrados. As dúvidas e as irresoluções desaparecem. E a vida, na verdade, na verdadeira fé, é possível. Com um simples golpe,
estamos livres da escravidão. Nada nos prende e nós nos prendemos a nada. De novo. Nada nos prende e nós não nos prendemos a nada. Olha que liberdade. Nada te prende e você também não se prende a nada. O que é isso? Tem um sutra que a gente lê, no Sutra do Coração, tem isso, né? O Bodhisattva, ele vive sem obstáculos. Que é uma coisa interessante que a gente já falou aqui, né? Aquela questão da gente ficar agindo o tempo todo e ficar criando marcas na nossa mente. Tudo é vazio, claro, alto, iluminante. Sem qualquer esforço do poder da mente. Eu vou ler de novo. Tudo é vazio, claro e alto, iluminante. Sem qualquer esforço do poder da mente. Para entrar diretamente em harmonia com esta realidade, diga simplesmente, quando uma dúvida surgir, não dois. Vou repetir. Para entrar diretamente nesta harmonia, com esta realidade, diga simplesmente, quando uma dúvida surgir, não dois. Neste não dois, nada é separado, nada é excluído. Não importa quando ou onde. A iluminação significa entrar nesta verdade. E esta verdade está além do aumento ou da diminuição no tempo e no espaço. No simples pensamento estão 10.000 anos. Uma coisa, todas as coisas, movem-se e se mesclam sem distinção. Viver nesta realização é não ter ansiedade acerca da não perfeição. Viver nesta fé é a estrada para a não dualidade. Porque o não dual é uno com a mente confiante. A gente deveria fazer um retiro só com esse texto. É um fluxo, né? O que ele está falando aqui é um fluxo. Há um fluxo e como é que a gente se comporta diante desse fluxo? Como é que a gente se comporta diante dessa enxurrada de coisas que são impermanentes e interdependentes? Qual é a melhor posição? Como viver nesse fluxo sem ser arrastado por ele? E é interessante porque o texto vai acabar de uma maneira que Bodhidharma gostava muito de dizer. Bodhidharma, ele diz assim, o caminho é sem palavras. E o mestre Senkan, ele vai acabar dizendo o seguinte. Palavras. O caminho está além da linguagem, pois nele não há nem ontem, nem o amanhã, nem mesmo hoje existe. O caminho está além das palavras.